Boa tarde. Um dos legados da colonização francesa foi a disseminação da língua e da cultura francesas por várias partes do mundo. A UF é pioneira nos estudos das literaturas francófonas. Para conversar hoje sobre este tema, temos aqui a professora Maria Bernadette Veloso Porto, do Instituto de Letras da UF, e que é atualmente a coordenadora do Núcleo de Estudos Canadenses. Maria Bernadette, boa tarde. De onde surgiu esse interesse, principalmente do Instituto de Letras, em relação às literaturas francófonas e, particularmente, como é que isso veio a se constituir numa associação com o Canadá para o desenvolvimento desses estudos? Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Obrigada pelo convite de vocês, muito simpático e, acredito, muito produtivo. A UF realmente foi pioneira, né, nesses estudos da chamada francofonia, porque até mais ou menos o final dos anos 70, acreditava-se, e essa é a opinião de muitos professores extremamente ligados à França, que a França era o centro do mundo. Felizmente, nós sabemos que hoje, né, o mundo, temos consciência disso, o mundo não tem mais um centro. E estudar francês se tornou a necessidade de nós, brasileiros, né, sensibilizados também pela questão, marcados pela questão da colonização. Então, nos anos 80, no Instituto de Letras da UF, sob a iniciativa da professora já aposentada, Lilian Pesce de Almeida, começou a haver a criação de uma tradição, que hoje em dia é bastante forte, centrada nos chamados estudos francófonos. E a prioridade inicial foi justamente a América, ou vamos dizer assim, as Américas. Começou-se pelas Antilhas e chegou-se ao Canadá. E, mais recentemente, uma colega, a professora Vera Lúcia Soares, ela privilegia os estudos centrados no Maghreb. Então, nós temos na UF esse perfil diferenciado. Quer dizer, também agora está estendendo também para a presença francesa no norte da África. Exatamente. Isso já tem alguns anos, tá? Mas nos anos 80, nós começamos na UF, justamente sob a iniciativa da professora Lilian, os estudos centrados na francofonia americana, né? A África também constituiu objeto de estudo, mas era mais vamos dizer, uma possibilidade isolada. Com a defesa de doutorado da professora Vera, então o Maghreb e a continuidade dos seus estudos, o Maghreb também constitui objeto de interesse, né? E esses estudos, eles interessam muito aos nossos alunos, que descobrem justamente similitudes antes insuspeitadas, né? Porque, e aí eu vou falar de um curso que eu vou oferecer para alunos que não fazem francês. Vai ser um curso de opção, né, uma optativa, para alunos que não dominam a língua francesa. Há livros traduzidos, né, desses autores francófonos, e o livro que a ser trabalhado inicialmente é um livro de um romancista antilhano, Patrick Chamoiseau, que é extremamente conhecido, né, no mundo inteiro, né? Então, esses estudos francófonos permitem justamente uma reflexão sobre a questão identitária, né? Sobre essas novas paisagens identitárias que se delineiam, né, na nossa contemporaneidade. Então, a questão da mistura, da criolização, essas questões são privilegiadas nos nossos estudos, em se tratando do Canadá e mais particularmente do Quebec, porque é preciso dizer que os estudos canadenses surgiram justamente na UF a partir dos estudos realizados por professores de francês. Esses estudos levaram justamente a essa criação de uma identidade diferenciada. E o Canadá hoje é uma das possibilidades dos estudos francófonos. E interessa muito a nossas pesquisas, porque quando eu falo dos estudos que são feitos ligados ao núcleo de estudos canadenses, eu estou falando de professores, de alunos de graduação, de PIBIC, de especialização, de mestrado, de doutorado, de ex-alunos que continuam a ter contato conosco. Essas pesquisas hoje privilegiam muito a chamada literatura migrante, que é muito significativa no panorama do Quebec, porque durante muito tempo a literatura do Quebec era marcada
pela busca identitária dos francófonos que queriam, né, precisavam se destacar, assumir uma identidade diferenciada a partir da defesa da língua francesa, da religião católica. Ora, com o aporte de autores migrantes de peso, sobretudo migrantes do terceiro mundo, haitianos, magrebinos, até a um brasileiro, Sérgio Coquis, que faz o maior sucesso no Quebec atualmente. Então, com esse aporte, a identidade quebequense voltou a ser problematizada de outra maneira. Então, é preciso levar em conta que essas diversas vozes diaspóricas, elas colocam, né, em questão a questão da identidade voltada unicamente para a França. E aí é um assunto apaixonante, né? E o que vocês desenvolvem nessa linha de pesquisa, né? Sobre, tanto do ponto de vista do estudo específico dessas expressões, mas especialmente que lições, digamos, esses estudos retiram para a nossa própria compreensão? Bom, aí eu acho que é uma questão fundamental, né? Quando a gente trata da questão identitária em outros povos americanos, ou seja, antilhanos, canadenses, nós somos levados a nos dialogar, a nos refletir, a nos referir sobre a nossa própria identidade. Então, autores considerados fundamentais dentro dessas literaturas francófonas são, antes de tudo, autores que leram a literatura francesa, porque não se trata de abandonar a literatura francesa, de achar que a literatura francesa poderia ser descartada. Isso seria uma atitude extremamente redutora, né, e, vamos dizer, reduzida, né? Enfim, então é preciso levar em conta justamente que essa literatura, que essa produção Telefone. Ai, desculpem, eu pensei. Algum ouvinte, algum telespectador. Pois é. Então, essa literatura, essas literaturas, elas nos ajudam a refletir sobre questões da nossa própria literatura brasileira. Autores migrantes, e aí a gente pode citar Radwan Assar, né, autor da Lavoura Arcaica, que recentemente foi muito valorizado, né, pelo próprio filme, né? E outros autores que trabalham com essa questão, a própria Nélida Pinhon, né, que reflete sobre a sua identidade dupla, né? Essa identidade híbrida é a Galícia, né? E é o Brasil. Enfim, então é essa identidade do trânsito, do entre dois, né, em se tratando, né, dessa produção migrante. Mas outras questões identitárias, né, outros autores levam-nos a refletir sobre a nossa própria ligação com a América, com a identidade americana, porque todos nós somos americanos, né? Os estadunidenses, como se diz no Quebec, eles se apropriaram dessa expressão América, né? Virou exclusiva, aparentemente. Trata-se no Extra-América, né, do Marti. E nessas relações, no caso, por exemplo, Quebec, existe, digamos assim, surgem interesses deles, francófonos do Quebec, pelo Brasil, pela literatura brasileira? Como é que é esse retorno, digamos? Acho que é importante também que a gente leve em conta essa via de mão dupla, pois não se trata apenas de nós consumirmos, né, e refletirmos sobre essa produção, mas o inverso também é importante. O Brasil, em relação ao Quebec, né, está muito em evidência a partir de um romancista que é o Sérgio Coquis, brasileiro. Fala um pouco dele. Bom, eu não sou especialista no Sérgio Coquis, mas eu posso dizer alguma coisa. Ele é um brasileiro que abandonou, quer dizer, teve que sair do Brasil na época da ditadura, nunca mais voltou ao Brasil, mas as suas obras refletem justamente a sua condição de migrante. Então, ele reflete no conjunto das suas obras certas imagens do Brasil que nem sempre são as imagens que nós gostaríamos de ver. Mas a gente não pode cobrar, né, de um autor, né, uma verossimilhança a esse ponto. Outros autores quebequenses refletem sobre o Brasil, são inclusive professores que vieram ao Brasil, a Niterói, a UF, através
de um convênio que a UF tem com a Universidade de Quebec a Montréal, ou através também de conferências, né? Enfim, há também um interesse pelo Brasil por parte de autores antilhanos, que são leitores de Jorge Amado. Então, um antilhano como Patrick Chamoiseau, ele se revela, né, um leitor de Jorge Amado. Há autores, enfim, antilhanos, cuja produção se aproxima tanto dos autores brasileiros que essa troca é muito enriquecedora. Recentemente, na Universidade de Quebec a Montréal, houve a criação de um centro de estudos brasileiros por parte do professor Bernard Andrés. O professor Bernard Andrés é o responsável pelo convênio UF e Universidade do Quebec em Montreal, né? E, enfim, ele é alguém que já veio várias vezes ao Brasil. Normalmente, enfim, esses contatos não são, vamos dizer, pontuais, eles são continuados. Tá? Então, é claro que as pesquisas se fortalecem com esse intercâmbio. E nesse centro lá em Montreal, eles trabalham estritamente literatura, expressão linguística ou outros campos da cultura brasileira? Eles estão, pelo que eu vejo, eles estão tentando se abrir também para outras possibilidades de pesquisa. Agora, em se tratando do Brasil, é uma característica. Os estudos canadenses são, sobretudo, voltados para a literatura, e, sobretudo, a literatura de expressão francesa, ou seja, o Quebec, né? Quer dizer, aqui, por exemplo, no caso da UF, vocês chegaram a tentar, por exemplo, abrir outros campos, além da literatura especificamente? Olha, nós sabemos que há outras produções voltadas para o Canadá, né, por parte de colegas, né? O professor Kant, que faz um trabalho muito importante, né? Ele tem, inclusive, convênio com a universidade. Na área de criminalidade, segurança pública. Mas sobretudo, há o projeto Managé, que tinha um vínculo, não sei se ainda tem, significativo com o Canadá, é uma referência, né? Enfim, mas normalmente os pesquisadores brasileiros que tratam dos estudos canadenses, eles, enfim, privilegiam, porque uma pesquisa, né, ela acontece em função de interesse de pessoas. E essas pessoas acabam, né, se reunindo, se fortalecendo, porque é importante também falar em relação ao núcleo, né, de estudos canadenses, da UF, que foi o primeiro, ele foi pioneiro, ele foi criado em 1991. Esse núcleo dialoga com outros núcleos. Até recentemente, até 1997, havia apenas 6 núcleos de estudos canadenses no Brasil. Atualmente, nós somos quase 20. Nem todos os núcleos têm o mesmo perfil. O nosso perfil é um perfil muito claro. Nós damos prioridade à pesquisa acadêmica, à produção acadêmica, tá? E há outros núcleos que se voltam mais para a organização de viagens de grupos de interessados ao Canadá. Mas dentro dos núcleos, né, que priorizam a pesquisa, o nosso núcleo é uma referência. Há outros que também são referência, como o do Rio Grande do Sul, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. A professora Zila Bernes, que foi durante muito tempo, né, a coordenadora desse núcleo, hoje foi presidente da Associação Brasileira de Estudos Canadenses, porque essa associação reúne, né, todos esses núcleos, né, e permite o intercâmbio, né? A professora Zila Bernes, atualmente, é a presidente do Conselho Internacional de Estudos Canadenses, que é uma instituição importante, de relevância, né? Enfim, de legitimidade reconhecida. Então, é importante falar isso, das parcerias que o nosso núcleo tem com outros núcleos. Frequentemente, nós somos solicitados a colaborar com obras coletivas através de ensaios, através de resenhas, artigos e também através da colaboração de pesquisadores, alunos, docentes, que se interessam pela tradução. Então, há muitas publicações dentro do âmbito dessa Associação Brasileira de Estudos Canadenses. Muitas publicações contam com a participação
do nosso núcleo como um centro de referência que se volta também para a prática da tradução. Vocês têm muitas publicações, quer dizer, isso eu sei, que já acompanhei, mas era interessante você dar uma ideia. A primeira é essa aqui, Le Québec, Image et Texte. É uma publicação escrita a 1992, duas mãos. Foi a primeira, a professora Lilian Peste de Almeida e Daniel Chartier, que hoje em dia, na época ele era um estudante de doutorado, hoje em dia ele é o editor de uma revista de peso lá no Quebec. Bom, então esse livro, quer dizer, ele traz textos traduzidos, né, de autores quebequenses, a uma introdução a essa realidade. O segundo livro publicado foi organizado pela professora Eurídice Figueiredo. Se chama A Escrita Literária e a Tradição... a Escrita Feminina e a Tradição Literária. Esse livro se encontra até esgotado. Ele reúne, é uma obra coletiva que reúne, né, artigos de pesquisadores, né, eu acho que por acaso são pesquisadores, o Michel Peterson, pessoas que se interrogaram sobre justamente essa questão da escrita feminina, a especificidade dessa escrita, e as obras, né, as obras estudadas são canadenses, de língua francesa ou de língua francesa ou inglesa. O terceiro livro se chama Recortes Transculturais. Ele foi organizado pela professora Eurídice Figueiredo e por uma colega nossa, professora Heloína Prati dos Santos, que é de Porto Alegre, que coordenou também o núcleo, né, lá de Porto Alegre. E é uma proposta interessante que trata justamente da questão da transcultura e reúne também diversos autores, né, canadenses, brasileiros, que se voltam para essas questões. Finalmente, a nossa última publicação Fronteiras, Passagens e Paisagens na Literatura Canadense. É também uma obra coletiva, porque nós, valorizamos bastante essa ideia do intercâmbio, né? E por isso mesmo nós contamos com a colaboração de diferentes autores. E esses livros são publicados pela EDUF. E eu organizei esse último e eu tenho a dizer que realmente eu fiquei bastante satisfeita, muito satisfeita com a qualidade, né, o carinho que a EDUF teve com essa organização, com essa publicação. Tá? E nós estamos, no momento, preparando 2 novos títulos. Um é centrado nas identidades em trânsito, também reunindo pesquisadores, né, diferenciados. E o outro, a professora Eurídice Figueiredo ainda está organizando. E vocês dão cursos? Bom, o Canadá está presente no nosso cotidiano, como as Antilhas, como o Maghreb. O Canadá aparece, o Maghreb e as Antilhas, eles aparecem em todos os níveis. Nós somos a única universidade que tem como matérias obrigatórias na graduação 2 semestres de literaturas francófonas. Então, dependendo do professor que assume a turma, né, a ênfase pode ser dada no Canadá, ou nas Antilhas, ou Canadá e Antilhas, ou Antilhas e Maghreb, ou só o Maghreb. Né? Então, nós temos na graduação, temos uma especialização que é centrada em língua francesa e literaturas francófonas, além de uma outra especialização em tradução. Temos o mestrado em literaturas francófonas, e aí é preciso dizer que nós temos colegas que são especialistas na literatura francesa. Então, o aluno que for estudar com a gente, ele sabe que ele pode trabalhar com a produção literária, né, do hexágono da França, ou com essas produções das chamadas literaturas periféricas. E temos um doutorado em literatura comparada, né, que permite justamente ao doutorando, trabalhar com Brasil e Quebec, Quebec e Antilhas, Brasil, França, nós temos possibilidades bastante plurais.
né? E nossos cursos de pós-graduação têm sido bastante reconhecidos, bastante procurados. Bernadette, um dos problemas que a humanidade tem vivido esses últimos tempos, de uma forma mais acirrada, diz respeito exatamente à questão dos exclusivismos culturais, às fronteiras rígidas e, em contraste, à questão exatamente da implosão, né, dessas fronteiras, a questão do reconhecimento da alteridade cultural, né? As guerras elas se invocam exatamente esses fundamentalismos, né, de cultura ou mascarados por religião. Então é interessante essa experiência, no caso aí da francofonia, que, digamos assim, que contribuições você vê exatamente para uma compreensão mais ampla, mais aberta, mais diversificada da composição humana, vamos dizer assim, né? Olha, é uma contribuição muito pequena, né? A gente não pode ser tão utópico assim. Mas é uma contribuição importante, porque nós formamos pesquisadores, formamos professores que vão, de alguma maneira, no seu cotidiano, né? De alguma maneira, eles serão marcados por uma reflexão diferenciada, né? Há um teórico, escritor, ensaísta antiliano, Edouard Glissant, já esteve no Brasil algumas vezes, e ele diz, né, que o mundo caminha cada vez mais para a ideia da criolização justamente como esse encontro de culturas, como um processo inacabado. E ele aponta esse processo com muito otimismo, né? Eu gosto também da ideia, vamos dizer assim, da representação da língua francesa como um espaço que acolhe diferenças. Quer dizer, é uma ideia de uma língua hospitaleira, é uma língua, né, que hospeda as diferenças culturais. Quer dizer, que se reconhece nas suas variantes, vamos Exatamente, dizer. Né? Não tem, vamos dizer, vergonha, enfim, das suas variantes, né? Justamente. E é preciso sair, né, daquela ideia, a meu ver, muito ultrapassada, da defesa do francês. E aí vocês vão me permitir, em muitos congressos de francês, de professores de francês, a gente encontrava as chamadas viúvas da França. Então, elas diziam que era preciso defender o francês contra o inglês, contra o espanhol. Antigamente, o inglês era o terror. Atualmente, é mais o espanhol. Essa atitude é altamente redutora, né, e burra, porque é preciso defender todas as línguas do mundo. Né? Cada língua é a expressão de uma comunidade ou de comunidades plurais. Cada língua que desaparece... E desaparece em várias línguas. Exatamente, rapidamente, né? E cada língua que desaparece é um empobrecimento para todos nós. No Brasil, línguas chamadas indígenas, por exemplo, que correm o risco de desaparecer em poucas Então, eu décadas, acho que né? esses estudos francófonos favorecem, né, esse tipo de reflexão, e os alunos reconhecem. Normalmente, eles dão o retorno. Eles, enfim, eles são sensíveis, né? Até porque eles também vivem no seu cotidiano essa experiência, muitas vezes, da exclusão, né? Da exclusão social. Na nossa realidade escolar, né? A língua portuguesa, que deve ser ensinada, né? Ela é muito distante da língua portuguesa, aí eu penso nas escolas públicas, que é falada, né, pelos alunos carentes. Então, muitas vezes a língua portuguesa é quase uma língua estrangeira. Então, eu acho que refletir sobre uma língua estrangeira, refletir sobre a alteridade, é refletir sobre o estrangeiro que habita em nós, é refletir sobre o que nós fazemos com a nossa identidade, porque uma identidade ela nunca é dada, é sempre uma construção permanente, um processo de reflexão. Bernadette, recentemente vocês participaram, até promoveram um encontro com a atriz Louise Portal, do filme, aliás, de grande sucesso, né, Invasões Bárbaras. Teve recentemente aqui o patrocínio do Consulado do Canadá. Como é que foi esse encontro? O que houve de interessante nessa? Olha, eu achei bastante agradável, muito agradável, sobretudo porque a atriz, né, ela é marcada por uma, enfim, por uma flexibilidade, ela cantou, ela falou da sua vida, enfim. E acho que o grande interesse é porque o filme é um grande filme,
né? Não foi um debate propriamente sobre o filme, né? Foi mais centrado na figura da Aloísia Portale, mas não deixou de ser também uma oportunidade, né, para nós vermos mais uma vez que nós mulheres somos desdobráveis. Frase de Adélia Prado. Mulher é desdobrável e eu sou. Até uma equipe nossa aqui da UniTV esteve lá no encontro e já dá para passar um trecho da... Viens, suis-moi, on va se faire du cinéma, toi et moi. C'est le jeu de la passion, c'est la grande évasion au cinéma. J'étais dans la peau, viens sur moi sans un mot. Cinéma, tango, tango, on s'enlace, on s'embrasse, on s'en mêle, on s'enchaîne. Pour une nuit, pour la vie, j'y crois. Alors, Diane, c'est une femme qui ressemble à beaucoup de femmes, en fait, de ma génération. Des femmes qui ont eu une certaine liberté sexuelle dans les années 60, dans les années 70, et qui se retrouvent au carrefour des années 80 dans une espèce de remise en question, c'est-à-dire une incapacité de pouvoir avoir une relation affective stable, et elles vont continuer d'avoir des amants à droite, des amants à gauche. Et quand on la retrouve après ça, un peu plus tard, dans les invasions barbares, elle est toujours aux prises avec cette solitude, avec cette vie un petit peu de femme seule, et en ayant toujours encore des amants un petit peu colorés. C'est une femme qui vieillit quand même assez bien, qui est assez sereine par rapport à sa vie, mais on sent qu'à l'intérieur d'elle, il y a une grande blessure qui est en fait la relation avec sa fille. D'accord. Non, c'est-à-dire que le film nous montre des désillusions, très certainement, de notre génération. Comme chacune des générations aura des désillusions, hein, parce que quand on a des rêves, pas tous nos rêves se réalisent. Mais je ne crois pas que c'est un film Je crois que dans ce film, c'est un film sur la vie, c'est un film où il y a de l'espoir, parce que les personnages finissent par se rejoindre à nouveau, se parler à nouveau et s'aimer. Alors, je pense que tant qu'on reste dans l'ouverture du cœur, il y a toujours possibilité pour l'espoir. Pourquoi? Parce que nous sommes différents, parce que nous sommes une société distincte. Je pense que le fait d'être une province francophone en Amérique du Nord, ça nous donne quelque chose que les autres n'ont pas. Parce que nous sommes un peu américains, un peu français, et nous sommes profondément québécois. Et ce qu'on essaie de faire, nous, on a été pendant des années dans une quête identitaire. Et je pense que ça, c'est au cœur de l'œuvre québécoise. Et c'est pour ça tant au niveau de la littérature que de la musique ou de notre cinématographie, on a quelque chose de différent à offrir. On n'essaie pas de faire ce que les Américains font ou ce que les Français font. On est nous-mêmes. Nós estamos aqui conversando hoje com a professora Maria Bernadette Porto, do Instituto de Letras, sobre as atividades do Núcleo de Estudos Canadenses da UF e particularmente sobre essa vertente de estudos que tem como, digamos, desdobramento último uma contribuição modesta, mas decisiva para a construção de uma identidade americana que não seja pautada pela uniformidade, pelo exclusivismo. É muito interessante isso, né? Quer dizer, uma identidade americana que parte exatamente do reconhecimento das diferenças. Das diferenças entre países, entre culturas, entre regiões, e isso não ser obstáculo, ao contrário, ser a efetiva contribuição dessa construção, né? Esse é um dos objetivos, digamos, do Núcleo de Estudos Canadenses. E Bernadette, quais são os próximos passos aí do Núcleo? E quem quiser, por exemplo, se aproximar para conhecer, para interagir?
Bom, eu sugeriria, a partir de abril, nós estamos num período um pouco problemático, eu oficialmente estou de férias, né, até início de abril. Ué, férias escolares na UF. Férias escolares na UF, né? E a secretária se encontra de licença sem vencimento. Mas a partir de abril, o núcleo volta a funcionar. Normalmente, de 8 até às 15 horas, o núcleo de estudos canadenses fica localizado, né, no campus do Graguatá, no bloco C, na sala 209, tá? Na porta está escrito Filmoteca do Canadá. E nós temos um e-mail que Renato deve estar passando para vocês aí. Enfim, como assim, projetos mais imediatos, quer dizer, nós temos um livro em preparação, né? Um outro livro que já está sendo elaborado, participação em congressos, em seminários. Todos os anos, os representantes da mesa diretora da BECAN se reúnem com os coordenadores... Associação Brasileira de Estudos Canadenses. Exatamente. Então, agora em junho vai haver esse encontro em Feira de Santana. É um encontro interessante porque nesse encontro nós também discutimos, né, para estabelecer quem serão os convidados, né, que virão, canadenses, que virão justamente aos diferentes núcleos, né, e onde, através de parcerias com as assessorias internacionais, pós-graduações, departamentos, esses convidados fazem palestras, organizam e fornecem, né, minicursos. Há também, assim, nos próximos dias, para quem estiver interessado em estudar no Canadá, a vinda de uma funcionária do Consulado do Canadá, no dia 31 de março, tá? É uma quarta-feira, às 2h30 da tarde, na sala 218 do Bloco C, nós teremos, né, a presença dessa funcionária que vai dar informações sobre as possibilidades de se estudar no Canadá. Tá? Para alunos de graduação, mestrado, né, doutorado. E estudar no sentido amplo, não apenas, digamos assim, na área francófona, de modo geral. No sentido amplo, tá? Ela vai divulgar justamente as escolas canadenses, né? Frequentemente as pessoas telefonam para o núcleo para saber sobre a possibilidade de bolsas de estudo para o Canadá. Eu costumo dizer que o núcleo só repassa informações, nós não temos assim, nenhuma autonomia, nenhuma ingerência, nenhuma possibilidade de oferecer bolsas de estudo. O que eu posso dizer em relação a bolsas é que todos os anos nós recebemos, né, informações da Embaixada do Canadá sobre 3 tipos de bolsa, mas são bolsas voltadas mais para pesquisadores que já estão estudando o Canadá. Tá? Então, todo ano nós temos 3 tipos de bolsas de curta duração, até 5 semanas em algum lugar do Canadá, e são bolsas interessantes, são bolsas de pesquisa, né? Mas tem esse perfil, tá? E frequentemente, ou às vezes nem tão frequentemente, nós recebemos também notícias de bolsas para determinadas áreas específicas. Mas aí são bolsas assim, que não vêm todo ano, né? Esse encontro no dia 31 de março pode... 31 de março a que horas? Às 2h30 na sala 218 do Bloco C, tá? Bernadette, e para nós concluirmos, quem quiser ter acesso ou adquirir as publicações do Centro do Núcleo de Estudos Canadenses... A própria EDUF. Na própria EDUF. Está exposto lá, ali na reitoria. O livro A Escrita Feminina, a Tradição Literária, me parece que está esgotado, mas os outros ainda são encontráveis, né? Tá bom, Bernadette, muito obrigado. Hoje nós conversamos com a professora Bernadette, do Instituto de Letras, sobre as atividades do Núcleo de Estudos Canadenses e o universo de pesquisa da francofonia. Até a próxima semana. Muito obrigado.